De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. Tema da semana: Evangelho Eterno. Estamos começando o nosso último programa Lições da Bíblia deste ano e também desta temporada, onde nós estudamos o livro de Tiago. Este foi o nosso guia de estudos, aprendemos muito mais sobre a palavra de Deus. Oferecemos para você que acompanha o programa Lições da Bíblia a revista Princípios. Você vai conhecer aqui planos, objetivos que Deus tem para você e para a sua família. É só você entrar aí no endereço que está na sua tela, fazer o seu cadastro e você receberá gratuitamente na sua casa a revista Princípios. Os nossos amigos que estiveram conosco nessa temporada, antes de agradecer a vocês, eu quero rapidamente agradecer uma equipe que não aparece, que tem todo o carinho por esse programa, esteve com a gente durante toda essa temporada. O Tiago vai me ajudar se eu esquecer de alguém aqui. Na iluminação, o Rogério, o Rafael e o Misael. Os câmeras, o Bedak, o Walker, o Tuca e o William. O áudio, o Stanley e o Rafael. Não, o Rafael na imagem, né? Rafael na imagem. Na direção de imagem, o Cleiton Piper. Na produção, muito obrigado mais uma vez, Tiago. A Angélica como assistente de produção. E a toda a equipe, minha gratidão a todos que nos acompanharam e que sempre têm muita paciência com a gente. Obrigado pelas orientações, viu? E obrigado, pastor Milton, já podemos dizer assim, um Feliz Natal também, né? Um excelente 2015. Que Deus continue abençoando o pastor Milton Torres, que é o diretor, que é o coordenador do curso de Letras e tradutor e intérprete no NASP, no Centro Universitário Adventista em São Paulo. Muito obrigado. Posso desejar também o meu Feliz Natal aos espectadores? Por favor. Quero me despedir deles, desejando a todos um Feliz Natal. Como não vou estar aqui na próxima semana, desejo também um Feliz Ano Novo. E vamos começar a orar pela próxima equipe que vai estar aqui no programa. Não é claro, vamos ter todo o carinho e enquanto vocês estiverem trabalhando aqui no nosso próximo estudo, no nosso próximo guia de estudos, saibam que vocês terão pelo menos um casal que vai estar orando para que todo o estudo aqui possa realmente redundar em bênção para os nossos espectadores. Muito bom. Pastor Moisés Matos, presidente da igreja no estado do Rio Grande do Sul, na região central, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui. A toda a família, viu? A professora Luciane e aos filhos. Exatamente, a Tamires e o Lucas. E foi um privilégio estar aqui com você, com os colegas aqui da mesa, com o nosso telespectador. Já estou sentindo uma pontinha de saudades, né? Mas desejo a vocês um feliz ano novo, que Deus possa abençoá-los grandemente. E não desliguem da Novo Tempo, que é o canal da esperança, que está trazendo a mensagem do Evangelho Eterno, que é o tema que vamos estudar hoje, inclusive, né? Exatamente. Foi um privilégio estar aqui. Que Deus continue abençoando essa emissora e esse programa em especial. Obrigado, pastor. Professora Tânia Torres, professora de Ciências Sociais no Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. Muito obrigado. Esposa do pastor Milton Torres, um Feliz Natal para a família, para toda a família aí. Obrigada. Eu também gostaria de felicitar aos ouvintes, né, desejando um Feliz Natal, ao nosso querido apresentador, o pastor Gilmar, que faz aniversário no dia 29 de dezembro, então nós já desejamos um feliz aniversário, que Deus multiplique os seus anos de vida e que continue fazendo esse trabalho para Deus. Amém. 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 Que Deus continue nos acompanhando sempre, em todos os momentos, nesse final de ano, que você seja abençoado e também no ano que está começando. Vamos estudar a palavra de Deus. Antes, porém, como é o nosso hábito, vamos orar suplicando a iluminação. Pastor Milton, por favor. Bendito Deus, nós te pedimos mais uma vez que Tu estejas conosco, iluminando-nos para que possamos receber de Ti as verdades da Tua palavra.
continua a abençoar este programa, esta emissora e a todos os seus telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós encerramos o outro programa, o pastor Milton ficou com uma observação. Não dá para buscar todo aquele contexto, mas em off o pastor Milton disse, eu gostaria de fazer uma observação. O livro terminou, seria essa a forma de terminar o livro? Então, como nós não vamos estudar, nós fizemos praticamente aqui todos os versos do livro de Tiago, e nós vamos entrar agora no tema do Evangelho eterno, que se associa à verdadeira mensagem de Tiago, tirando um pouquinho aquela ideia de que parece que quando a gente fala em Tiago, a gente está falando somente da lei, da dureza da lei. A gente vai ver que a gente viu que a mensagem de salvação é apresentada no livro de Tiago, mas pastor, eu queria que o senhor fizesse aquela observação da conclusão do livro e a gente entra no tema do Evangelho eterno. A gente tem a impressão que Tiago termina de forma abrupta. Quando a gente compara a carta de Tiago com as cartas paulinas, por exemplo, as epístolas de Paulo, e mesmo outras cartas universais, como Pedro, João, a gente percebe que ele não faz uma despedida, ele não tece muitos comentários. Ele não fez isso que a gente fez agora, né? De despedir do telespectador, de desejar Feliz Natal. Parece que ele para assim meio no ar. Eu quero sugerir, pastor, que Tiago se esforce aqui para nos deixar com uma nota de esperança. Que a gente percebe quando ele fala aqui sobre a questão do esforço para converter o pecador dos seus maus caminhos, o esforço que a gente faz para poder trazer as pessoas para mais perto de Deus, esse esforço vai receber recompensas de Deus. Não porque é alguma coisa meritória, mas porque esse é o nosso Pai. Deus gosta de nos dar dádivas, de nos dar recompensas. E então eu acredito que a razão por que Tiago termina do jeito que termina é para nos deixar essa nota de esperança. E a esperança nos liga ao Evangelho eterno. E eu gostei muito que o autor do Guia de Estudos tenha feito esta semana adicional, esse estudo adicional, já fora do livro de Tiago, para tratar de alguns dos grandes temas que Tiago abordou de início, e a gente poder agora nos referirmos a outras passagens das Escrituras, para poder, assim, verificar que está tudo concatenado. O esforço de Tiago é o esforço dos demais escritores bíblicos. A mensagem de Tiago, essa nota de esperança, ela vai residir no Evangelho eterno. Porque ele terminou exatamente com isso, né? Levar. Exatamente, Era levar. como se ele parasse e dissesse assim, não falei muito, eu falei apenas 5 capítulos no nosso caso. Uma carta relativamente uma carta curta. que você lê, se assenta e lê, e ele disse assim, bom, eu falei tudo que tinha para falar. Meu sermão foi curto. Aliás, os melhores sermões são os curtos. E ele disse, bom, agora é com vocês. Agora é a prática. Agora está na mão de vocês o fazer o que eu estou falando, inspirado por Deus. Então, talvez seja essa uma das razões pelas quais ele para o livro, termina o livro, né? Agora, nós, na lição desta semana, ou no tema dessa semana, vamos trabalhar com um conceito que ele fala, mas que aparentemente, para alguns, não está dentro da carta de Tiago, que é o Evangelho, e aqui ele tem uma colocação a mais, Evangelho eterno. O que seria esse Evangelho eterno? E será que Tiago está fora do esquema bíblico? Será que a sua temática está fora? Esta sempre foi a acusação, e nós, durante esse trimestre, mostramos isso, provamos isso na Bíblia, de que Tiago é um autor totalmente identificado com os demais autores da Bíblia, seja do Velho Testamento, seja do Novo Testamento. Muito bom. E o texto, pastor, que o nosso autor do Guia de Estudos apresentou, é um texto particularmente um dos que eu mais aprecio, que é Jeremias 31, verso 3, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Tiago faz um apelo no final, dizendo, meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. O indivíduo que se torna o instrumento para levar essa mensagem de salvação. Então a gente tem aqui um... E pastor, cobrirá aqui não está no sentido de acobertar.
De pagar. Está no sentido de, exatamente, gostei dessa, de pagar. Né? Eu vou cobrir as suas despesas, eu vou Pagar as suas despesas, eu vou me responsabilizar por suas despesas. É uma expressão técnica na Bíblia essa, né? De cobrir, da ideia do propiciatório, né? Da ideia de o sangue de Jesus limpando, pagando os nossos pecados. A conta que não poderia ser paga de nenhuma outra forma, a não ser pela morte do Senhor Jesus Cristo. E eu levo isso para aqueles Mas que não Tiago conhecem. levanta a questão, ele diz assim, nós temos que pregar o Evangelho. Talvez ele poderia usar a expressão Evangelho eterno. Exatamente. E aí fica a grande discussão dessa semana. O que é esse Evangelho eterno? Né? Como conciliar essas coisas? Vamos começar então dando uma explicação e depois nós temos daí o Evangelho eterno em cada momento. Talvez o pastor Milton poderia falar um pouquinho sobre a palavra evangelho. Isso, porque é uma palavra exatamente. grega, e depois nós conceituamos o que é evangelho eterno, que aparece na Bíblia no Apocalipse. Não é? Porque lá aparece a expressão evangelho eterno, que me parece que é apenas lá que aparece, né? Capítulo 14, não é? Evangelho eterno. Depois ele fala sobre o evangelho e nós então complementamos na questão do evangelho Pastor, eterno. evangelho é uma palavra simples. O primeiro temos o prefixo ali, ev, né, que vem do grego el, que significa bom. Tanto que a palavra Evandro, por exemplo, o nome Evandro significa bom homem, não é? Ev é bom e andro, homem. E evangelho, então, nós temos ev, que quer dizer bom, e temos angelia, que quer dizer mensagem, notícia. Então, o evangelho é a boa mensagem. E também está relacionado à palavra anjo. Não é? Tanto que em Apocalipse são os anjos que anunciam. O evangelho é uma mensagem tão boa que só poderia nos ter sido dada por anjos. E nós temos agora a oportunidade de nos incumbir dessa tarefa que, nós sabemos disso, os anjos gostariam de desempenhar, de ir para as pessoas e falar a respeito dessa salvação que Jesus nos oferece. Nos tornamos mensageiros. Nos tornamos mensageiros. Para Tanto que levar. estamos transmitindo a boa mensagem, a boa notícia. Agora vamos relacionar a questão do Evangelho eterno e depois... Aí, em cada momento da história, a gente vê o plano de salvação sendo apresentado, a boa notícia. Quando nós falamos de evangelho eterno, aparece esta expressão, e se não me falha a memória, apenas nesse lugar, em Apocalipse 14, verso 6. Ele aqui está falando da última etapa da Igreja de Cristo nesse mundo, cujos mensageiros, que são os pregadores, que são os cristãos, deveriam proclamar o Evangelho em todos os lugares. E ele usa uma figura, um símbolo, não é? A figura de um anjo voando pelo meio do céu. Anjo aqui, angelos, que seria mensageiro. Que aqui representando todos os mensageiros de Deus. E o texto diz aqui, 14:6, eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o Evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E depois o texto continua, certamente será objeto de estudos aqui num próximo guia de estudos que teremos. Agora, essa expressão evangelho eterno, que ela ocorre aqui, o que ela de fato quer dizer? Bom, se você olhar de uma perspectiva histórica, você terá uma resposta muito interessante. Porque pode ser evangelho eterno do ponto de vista teológico. Deus é eterno, logo o que vem de Deus também é eterno. Então você poderia conceituar teologicamente. Mas você pode conceituar historicamente a expressão evangelho eterno. Por exemplo, em Apocalipse 13, verso 8, diz que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Ou seja... A última parte. A última parte, especificamente a última parte. Isso. Então, isso quer dizer que o Evangelho é eterno, que mesmo que antes que existisse este mundo aqui, no caso o planeta Terra, mesmo que antes de existir aqui o pecado, o intruso, o Evangelho já estava sendo pregado, porque Jesus Cristo já estava, nos planos de Deus, Jesus Cristo já estava para vir e morrer, mesmo antes do pecado. E aí vem uma explicação que alguns às vezes podem se atrapalhar. A graça, alguns dizem assim, a graça só veio com Jesus, quando Jesus nasceu aqui é que começou a graça. Isto pode ser uma explicação bonita. Todavia, a graça ela precede ou antecede ao próprio pecado. Portanto, o Evangelho também antecede ao próprio pecado. Boas novas de salvação. Não seria justo
Não seria justo para aquele que viveu antes desse período. Exatamente, exatamente. Então tem gente que diz assim, há um texto, né, que mal interpretado, que diz que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não, ali está falando daquele momento, do momento histórico, ou seja, a partir dali começou a ser pregada a graça, não que ela não existia antes, pregada a graça através de Jesus Cristo. Também a graça foi pregada desde o Velho Testamento. Aliás, o início dos 10 mandamentos, o início dos 10 mandamentos começa com a graça. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Quer dizer, um ato da graça de Deus, do amor, da casa da servidão, te libertei. O que é isto a não ser graça? Então, Evangelho Eterno é porque ele surge antes do pecado. Esse é o primeiro aspecto. Primeiro aspecto. Há outros mais isso. No decorrer da história segura aqui. Da, o senhor queria fazer observação? Não, talvez só aqui mencionar aqui nessa passagem de Apocalipse que o pastor Moisés mencionou, ele fala aqui que o anjo tinha o Evangelho Eterno para anunciar. Para anunciar. Não é isso? O anjo tem o Evangelho Eterno. Para, né? Uma expressão. Para anunciar. E é interessante que a palavra aqui é, de novo, evangelizar. Ou seja, ele tem o Evangelho Eterno para evangelizar. É a mesma palavra duas vezes. Anunciar o Evangelho é a mesma coisa que evangelizar. Falar de Jesus para alguém é evangelizar. E nós todos somos convidados a participar dessa ação de evangelizar as pessoas, que é contar para elas o que Deus fez pela humanidade e, especialmente, o que Deus fez por nós. Ok, essa é uma curiosidade interessante. O pastor vai continuar, mas eu queria aproveitar esse seu gancho, esse seu primeiro item, para o primeiro item foi que ele foi estabelecido antes do pecado. Antes do Portanto, pecado. Ele é eterno no sentido de que, digamos, se você olhar em termos de tempo, mesmo que existisse a história do pecado, o Evangelho não é boas novas sobre salvação, mas mesmo antes de necessitarmos de salvação, ele já existia. E nessa questão de necessidade, é muito importante que para a gente receber esse Evangelho, para que a gente seja evangelizado, para que a gente o aceite, a gente tem que reconhecer que nós necessitamos dessa notícia, nós necessitamos desta mensagem. Há um personagem que eu admiro, um mártir da igreja cristã, o nome dele é Bradford, John Bradford. E ele morreu na fogueira em 1555, faz muito tempo. Um homem que foi fiel à palavra de Deus até a morte. E ele costumava dizer uma coisa que eu acho que se todos nós disséssemos, se todos nós tivéssemos essa concepção, eu acho que seria mais fácil a gente aceitar a nossa pecaminosidade e reconhecer a nossa carência de Deus. Todas as vezes que ele via uma pessoa, não vou dizer todas as vezes, mas parece-me que uma vez ele viu passar um criminoso condenado à morte por uma coisa horrenda que ele havia praticado, e ele falou a seguinte frase: lá vai, se não for pela graça de Deus, John Bradford. Então esse homem que era um homem... Eu estaria lá, né? Pois é, eu estaria nessa situação. Se não fosse pela graça de Deus, eu estaria nessa situação. Pastor, eu cresci num ambiente muito pobre em Belo Horizonte. A minha infância eu passei num dos bairros bem pobres daquela cidade. Os meus amigos usavam drogas, os meus amigos fumavam, bebiam, e eu cresci ali naquele ambiente. E a graça de Deus me trouxe para o Evangelho, uma coisa pela qual eu sou imensamente agradecido. E eu fico imaginando quantas pessoas estão lá fora, como eu estava. Eu tive a sorte de encontrar a Tânia, foi ela que me falou do Evangelho. Mas quantas pessoas estão lá fora? Pessoas com potencial, pessoas que poderão servir a Deus, esperando que alguém venha narrar, venha contar essa história para eles. E não seria uma pena, simplesmente porque nós estamos com preguiça de sair no sábado à tarde, ou estamos com indisposição de em algum outro momento falar de Deus, que essa pessoa perca essa oportunidade? Eu quero considerar duas coisas, pastor, nessa sua fala. A primeira, talvez você conheça a mensagem de salvação. Foi alcançado pela graça. Que você compartilhe essa mensagem. Fale para as outras pessoas. Evangelize. E eu quero falar para você que talvez esteja ligando a televisão, esteja tendo contato e comece a perceber a necessidade que você tem. O Evangelho, a graça do Senhor, pode alcançar você e transformar a sua vida. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos.
Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nosso último encontro desta temporada, onde estudamos o livro de Tiago. Estamos vendo nesta semana o Evangelho Eterno, a mensagem de salvação, e foi a forma como Tiago terminou a sua carta, conclamando o povo para que levasse a mensagem de salvação. O pastor Moisés citou o primeiro item que o Evangelho é eterno porque ele foi estabelecido antes da fundação do mundo. Citou o texto de Apocalipse 13, verso 8, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Tá? E a gente poderia citar aquele outro texto de Pedro, que eu gosto muito, que a mensagem, que a salvação foi estabelecida antes da fundação do mundo. Agora, nós temos o Guia de Estudos apresenta o Evangelho no Antigo Testamento. Eu posso dizer também que o Evangelho é eterno também porque ele é apresentado desde a criação? Então, professora, a senhora ficou quietinha no outro bloco? Então, ele é eterno também, né, como o pastor Gilmar diz, porque ele foi pregado desde o início, que é ali no Jardim do Éden. Então, nós temos a passagem de Gênesis 3, 9. Gênesis 3, 9. Vamos ver o que diz aqui. por favor, professora. Gênesis 3, 9, né? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Uma Pastor procura. Moisés, onde está você? A iniciativa é A de iniciativa, essa é a grande questão da graça e do Evangelho. Só para Deus contextualizar, sempre pastor, Isso aqui foi é a queda, né? exatamente A queda. assim que Adão pecou, ele escondeu-se, ele e Eva esconderam-se de Deus. Porque quando você está em pecado, você foge de Deus. E Deus vai até E você Deus procurando. vai até você para buscar, para dizer, eu perdoo você, eu amo você, eu quero você de volta. Isso é maravilhoso. A graça está A aqui. graça está aí, o Evangelho está aí. Quer dizer, ele está pregando o Evangelho, está dizendo, venham de volta. Porque Deus sabia, aliás, essa é uma pergunta, pastor, já que nós falamos nesse trimestre tantas vezes Onde em está retórica, você? essa é uma pergunta retórica. Deus chegando para Adão e disse, Adão, onde estás? Deus claro que ele sabia. sabia. É como se um filho se esconde atrás de um armário e o pai vai lá e diz, onde você está? O pai sabe onde ele está, a mãe sabe onde ele está. Mas é o amor que o motiva a fazer com que o homem pense, onde você está moralmente? Onde você está espiritualmente? E aí, o que é que nós temos? Quer dizer, a proclamação do Evangelho. Depois é confirmado no verso 15, 3,15, que fala lá da serpente, aí Só está vou ler, anunciando a vinda do pastor. Messias, não? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás Está falando da o calcanhar. serpente, que é Satanás, né, que seria destruído e que viria o filho da mulher, que é Jesus, e seria o Salvador, não? Sim, professor. Eu pensei em alguma coisa agora. Onde está você? Jesus perguntando para Adão, onde que está você? Onde estás, Adão, né? Onde Onde estás? Eu pensei, será que ele não está perguntando para a gente onde está você? Essa pessoa que está ouvindo. Porque Deus sabe onde você está. Será que você está conseguindo ouvir a voz de Deus? E quando que Deus fala? Quando todo o barulho Do mundo do cessa. mundo cessa, nós ouvimos. Será que não está na hora da gente dar uma paradinha para ouvir essa voz de Deus? Onde você está? Porque Ele sabe onde você está, mas será que você está ouvindo a pergunta de Deus para você? Muito bom, isso nos chama a atenção, isso nos faz pensar primeiro em nossa situação, qual é a situação que nós nos encontramos e nos enche de esperança com a certeza de que Deus está sabe, buscando a gente. claro. Ele está interessado em cada um de nós. Na sequência, o Guia de Estudos apresenta o Evangelho encarnado. Que também é uma prova de que ele é o Evangelho eterno, porque se você tomar a sequência antes da criação, depois da criação, depois do pecado, no ministério de Jesus, depois você vai para o ministério dos apóstolos, há um fio de ouro que une o Evangelho. Ele teve sempre uma sequência. Isto quebra uma teoria que existe por aí, que em determinado momento Deus nos salvou pela lei, E em nos determinado momento abandonou. Deus nos salvou pela graça. Ok? Há uma dispensação da lei, há uma dispensação da graça. Na Bíblia isso não existe. Na Bíblia existe a dispensação da graça apenas. Ou seja, todo o tempo fomos salvos pela graça, pelo Evangelho. E nós encontramos o texto bíblico citado, pastor,
Lucas 15, né? Isso. São duas histórias em Lucas, né? Sim. São duas histórias. A primeira, a parábola do filho pródigo, em Lucas 15, 11 a 32. E depois, Lucas a 18. parábola do publicano, de Lucas 18, 10 a 14. Essas são duas histórias, assim, muito interessantes. E elas têm um ponto em comum. Nas duas histórias, nós encontramos um personagem que tem uma monstruosa incompreensão do Evangelho. O Evangelho é encarnado porque o Evangelho é Jesus. Tudo que Jesus é, tudo que ele representa é o Evangelho. E nós temos dois personagens, é claro. O primeiro deles é o filho pródigo. é o irmão do pródigo. É o irmão do pródigo que não consegue entender o que é Evangelho. Ele está vivendo na casa do pai dele, mas ele não se dá conta de que ele está na casa do pai. Ele mesmo usa a expressão que ele trabalha como se fosse um escravo para o pai. E ele não recebe recompensas. E o tempo inteiro ele podia estar desfrutando de tudo aquilo que o pai tinha, que é exatamente a nossa situação. Nós estamos aqui hoje e estamos na presença do nosso pai. Nós devemos, então, estar constantemente cientes de que ele nos deu acesso às bênçãos que estão à nossa disposição. E quando a gente vai para o publicano, ele também demonstra incompreensão. No caso do irmão do pródigo, ele faz alegações quanto aos próprios méritos, ele só se preocupa em mostrar que ele tem méritos, salvação pelas obras. Né? Salvação pelas obras. Em segundo lugar, ele acusa o pai de não ser grato. E em terceiro lugar, ele humilha o pai, dizendo, insinuando que o pai não é suficientemente sábio. Aí a gente vai para o filho, para a parábola do publicano, e a gente percebe que o fariseu que está ali falando, ele tem uma monstruosa incompreensão, foi o termo que eu usei antes do Evangelho, porque ele se julga superior aos outros. Ele acha que tudo que ele obteve, tudo que ele realizou pelos próprios méritos. Então, a gratidão dele não é genuína. Inclusive, ele se engana a si mesmo a tal ponto de se comparar com os piores elementos da sociedade e se dizer superior a eles. Em vez de ele se comparar com o ideal de Deus, porque nós devemos ter sempre em mente o ideal de Deus, ele acaba se comparando aos roubadores, aos injustos e aos adúlteros. Então, o Evangelho é pregado no Novo Testamento, mais intensamente do que talvez em qualquer outro texto da Bíblia. Mas isso não nos isenta de correr o risco de não compreender o Evangelho. Esses dois personagens não compreenderam. Eu não sei como é que o nosso telespectador está hoje. Eu não sei se ele se identificaria com uma dessas pessoas, se ele se identificaria com o filho pródigo, com o pai, com o irmão do pródigo, com o fariseu, com o publicano. Eu me identifico com o filho pródigo, eu me identifico com o publicano. Eu sei dos meus defeitos, das minhas dificuldades, e eu só posso a cada dia, pastor, pedir a Deus misericórdia e que Ele derrame a sua graça sobre mim. Eu quero receber esse Evangelho. Só para contextualizar, para a gente lembrar para aquele que talvez não tenha tanto contato direto com a palavra de Deus e não conheça, por exemplo, a história, esteja tendo... Nós temos um insatisfeito, um filho insatisfeito que pede sua parte na herança. Não vamos entrar na questão técnica, né? Só para lembrar. E que abandona a casa. Nós temos o outro que fica na casa, o outro irmão que fica na casa. Esse que está fora, volta, vê a sua situação, o pai o recebe com alegria. Ele volta porque gastou tudo. Isso. Não tinha mais nada. Não tinha opção, né? Não tinha opção. Volta, o pai faz uma festa e aí o que está na casa Reclama. reclama. Fica insatisfeito. Não entende. porque Se ele tava- recusa a entrar na casa, fica do lado de fora. Faz biquinho, faz beicinho. Não, Ele e diz, ele eu não não vou entende. entrar aí porque eles estão fazendo uma festa para esse vagabundo que voltou. E eu isso que sou ele tão disse, né? bonzinho, sempre Faz chego aqui. acusações, sem saber de nada, ele diz que o filho... Julga. que ele tinha gasto tudo com as prostitutas. Como é que ele ficou sabendo disso? Ele não tinha entrado na casa, não tinha conversado com o irmão ainda. E ele achava que ele merecia, por quê? Porque ele estava sempre ali fazendo tudo que o pai queria, bonzinho, né? A gente não sabe se fazia tudo que o pai queria mesmo, E veja mas o contraste, estava sempre professora. em casa. O que retorna, fala assim, pai, eu não sou mais digno de ser chamado Não sou merecedor. filho, mas me trata como se eu fosse um servo. E o outro dizendo o tempo inteiro, eu estive aqui trabalhando como se fosse um servo. Ele nunca se deu conta que era filho. Então, só para contextualizar, porque o senhor fez o desafio de em que eu me identifico. Em que eu me identifico? Então, talvez
alguns tenham abandonado e começam a sentir a necessidade de voltar. Talvez alguns estejam, mas não compreendem que a salvação é oferecida e não aquilo que eu faço. Agora, só para concluir, eu sei que o senhor quer falar, não, só para concluir a questão do fariseu e do publicano. O fariseu é aquele que acha que vai se salvar pelas próprias obras, Isso. pelos próprios méritos. Isso. Aí eu sou bonzinho, eu dou esmola, eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. E o publicano? Era um pecador público conhecido na época de Jesus. As pessoas o conheciam porque ele era um sujeito que não andava na linha. Em resumo, E ele seria não isso. escondia isso. E ele era humilde para não esconder. Há mais chance para esse do que para aquele que se autodenomina santo. Ok, então só para ficar bem pastor, claro para o telespectador. Ele colocou aqui essas parábolas, na verdade isso é apenas para ilustrar que na Bíblia Deus salva todos os tipos de pecadores. isso aí Não tem só um tipo. Então você tem o pecador que era aparentemente um santo, que era o irmão do filho pródigo, você tem o publicano pecador, que era um devasso, não é? Você tem vários modelos de pecadores. O poder de Deus pode salvar e transformar a todos. Pode e vai fazer isso. E a vai gente fazer viu isso. Não Raabe vamos também. subestimar O poder de Deus. o poder transformador. Em Também tá algumas ligando com o Tiago. Isso, por algumas favor. lições atrás, nós vimos Raabe, uma prostituta. Deus não faz acepção, definitivamente, Você ele usou não lá faz prostituta, mulher e e cananeia. cananeia. Todas Tudo as que não indicações prestava na Tudo época. que não prestava. pra Na época época. era- Naquela concepção. Naquela concepção, tudo que Naquele não contexto prestava. ali, em uma pessoa só, e Ela foi justificada. foi justificada. E Exatamente. Ou se seja, tornou um ascendente de Jesus, não é isso? Exatamente, ela está na genealogia de Jesus. Exatamente. Isso prova que Jesus, nós fazemos acepções de pessoas, mas Jesus não faz definitivamente acepções de pessoas. Muitas vezes nós somos uma decepção de pessoa ao fazermos acepção de pessoa. Vamos Essa- sublinhar essa- essa Gostou dessa? frase, por favor. Nós Às somos vezes uma nós decepção. somos uma Uma decepção decepção de pessoa Ao ao fazer fazermos acepção acepção de de pessoas. Muito boa essa aqui. Essa dá para twittar também, pastor? Essa é original. Essa é original? Pastor Moisés. original. Então vamos dar os créditos, por Seu favor. famoso trocadilho. Trocadilho. Jogo de palavras. Nós agora, vimos o Evangelho apresentado no Antigo Testamento, o Evangelho apresentado por Jesus Cristo, ele, né? Ele Se encarnando como no Evangelho, nos seus ensinos, no que ele era, ele é o Evangelho. Né? Exatamente. E agora o Evangelho em Paulo. Segue agora com Paulo e os apóstolos, né? Isso. Eu gosto muito aqui de Gálatas 2:20, que certamente vocês vão ler. Gálatas 2:20 é o famoso texto, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é? E que ele amou e a si mesmo se entregou por mim, disse Paulo, né? Este verso retrata a relação de Paulo com Jesus Cristo, né? Retrata que os apóstolos todos, a função deles era pregar o Evangelho. Quando você analisa os discursos, os sermões deles, o que é que eles falam? O centro da pregação deles é a encarnação de Cristo, é a vida de Cristo, é a morte, é a ressurreição, é a segunda vinda. Quer dizer, o foco deles não se desviou em nenhum momento, incluindo aí o próprio apóstolo Paulo. Quer dizer, então, o Evangelho, as epístolas, o que são? São o Evangelho num formato diferenciado, não é? Mas é Evangelho que está ali. E eu quero ler o texto que o Guia de Estudos sugere, que é a segunda carta de Paulo a Coríntios, aos Coríntios, capítulo 3, verso 14 a 16. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Queria que você explicasse um pouquinho essa expressão, o significado da antiga aliança. Alguns se perdem nesta história, porque dá a impressão, à primeira vista, que a antiga aliança era pela lei. E a nova aliança agora, no sangue de Jesus, é pela graça de Deus. Não. O problema não estava com Deus, nem com a aliança. O problema estava com o pecador, que não cumpriu a aliança e que desviou-se da aliança e que, ao mesmo tempo, tentou
salvar-se pelas suas próprias obras. Nesse sentido, ele invalidou a antiga aliança. Mas a nova aliança é baseada na graça, no sangue de Jesus. E de alguma forma, essa ideia de antiga e de nova, ela é apenas didática, porque Deus sempre teve uma aliança só. Do ponto de vista humano, é que ele ratificou, confirmou essa aliança. Então você tem aliança com Adão, você tem aliança com Noé, você tem aliança com Abraão, você tem aliança com os israelitas, com Moisés, e você vem vindo até Cristo, ok? Mas na verdade, o que era a aliança de Cristo? Era a confirmação, a validação de todas as alianças. O que é aliança? Vamos exemplificar. Aliança é um contrato, aliança é digamos, um acordo que existe entre duas pessoas. Então, nesse caso, Deus diz, eu quero salvar vocês, e o homem diz assim, eu quero ser salvo. Só que, nesse caminho, você tem um sério problema, porque o ser humano quebrou essa aliança com Deus quando ele desobedeceu essa aliança. E não podemos entendendo? esquecer que estamos falando do Evangelho eterno. E Portanto, esse estamos o sentido. falando da mesma aliança. A mesma aliança. Ela é só didaticamente dividida em velha, porque tem a ver com os personagens do Velho Testamento, do tempo antes de Jesus, mas isso é apenas didático, porque a aliança é uma só, baseada na graça de Deus, mas tendo a obediência como resultado disso. Aliás, no guia de estudos... Vamos segurar um pouquinho, eu vou para o intervalo. Essa frase do guia de estudos eu quero colocar no Voltamos próximo com ela bloco. e o pastor Milton também com a observação, tá bom? Perfeito. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, nosso último encontro dessa temporada. Nós vamos para o intervalo e nós já voltamos. Estamos chegando no nosso último momento do programa Lições da Bíblia desta temporada, estudando o livro de Tiago. Nós fomos para o intervalo, o pastor tinha uma frase para ler do guia de estudos e nós estamos falando sobre a questão da nova aliança, que é o mesmo compromisso do Evangelho eterno. Paulo nova apresenta a mesma aliança mensagem. E o Evangelho eterno se combinam. Ele é eterno porque... Exatamente. Então, essa aliança é eterna, o Evangelho é eterno também. Ou seja, baseado numa premissa só, salvação pela graça, por meio da fé. Mas e como isso se harmoniza com Tiago, por exemplo, que falou tanto de obras, falou tanto de obediência, né? E então o autor coloca uma frase que para mim sintetiza. Ele diz assim, a verdadeira religião exige tanto a fé quanto a obediência. Claro que fé como causa e obediência como resultado. Então, nós somos salvos pela graça. Vamos Mas o que a graça frase, produz? pastor? A verdadeira religião exige tanto a fé quanto a obediência. Cada uma no seu devido lugar, é claro. Mas ele está aqui sintetizando o pensamento de Tiago, que é o pensamento de toda a Bíblia. Não nos enganemos, não é? A aliança é pela graça, mas o resultado desta aliança na nossa vida é obediência. Esse é o pressuposto maior. Ok, o pastor Milton estava naquela hora querendo fazer a observação, pastor. É sobre esse tema da nova aliança? Sobre a aliança é que a palavra aliança é uma palavra difícil de ser traduzida, a palavra diateque. E ela aparece, a gente não identifica isso porque como as traduções se manifestam de formas diferentes, ela pode ser traduzida, por exemplo, no Novo Testamento. A própria expressão Novo Testamento é diateque kaine, ou seja, já imaginou? Numa hora ela é traduzida como testamento. Isso acontece, por exemplo, em Mateus 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20. Ela pode ser traduzida por dispensação, foi um termo que o pastor Moisés mencionou e explicou, não é? Por exemplo, em algumas traduções em Hebreus 8, 9, 9, 16 a 18. Então é uma palavra muito rica, mas eu acho que a razão de que a palavra testamento e a palavra aliança, a razão de elas serem a mesma palavra, são traduções diferentes, mas é a mesma palavra, é justamente porque houve um incidente ou um acidente ou um fato histórico que dividiu a história da humanidade, que foi a morte de Jesus. Então, ela acaba sendo nova ou velha, dependendo se ela aconteceu antes ou depois da morte de Jesus. Então, historicamente, Israel rejeitou a Jesus. Então, a aliança foi firmada primeiramente com os israelitas, mas eles rejeitaram a Jesus.
E em consequência disso, Jesus teve que agora oferecer essa mesma aliança à igreja. Então, eu acredito que uma das principais razões porque nós temos essa diferença entre nova aliança e velha aliança não reside na aliança, não reside na pessoa que está firmando a aliança conosco. A principal diferença entre a velha aliança e a nova aliança está em nós. Porque nós tivemos como raça humana uma primeira chance através de Israel. Nós, como raça humana, falhamos, porque eu me identifico com os judeus. Eu acredito que se eu estivesse lá, talvez eu não tivesse agido de uma forma diferente da que eles agiram. Eu não estou aqui de forma alguma insinuando qualquer coisa negativa em relação aos judeus. Mas discriminando não estou nada. Absolutamente discriminando, mas simplesmente que eles falharam. E por isso, agora temos a nova aliança, a nossa nova oportunidade. E temos que ser fiel a essa aliança agora. E falharam na compreensão do que significava o oferecer, o sacrifício, que não era o fim em si mesmo, mas apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. Eles achavam que a obediência era a causa da salvação e não o sacrifício de Cristo. Exatamente. E veja, pastor, que Antigo Testamento e Novo Testamento é a mesma coisa de Antiga Aliança e Nova Aliança. A palavra é a mesma. Ou seja, a história do Velho Testamento foi uma viagem, não é, que resultou na crucifixão de Jesus, e agora nós iniciamos uma nova viagem. Mas o piloto é o mesmo, o veículo é o mesmo, só o passageiro é que mudou. Okay. Voltando aqui e apenas confirmando o que o pastor Milton vem falando, há um texto bíblico que deixa isso muito claro, porque algumas pessoas dizem, olha, a Bíblia diz que a aliança antiga era imperfeita e que a aliança com Jesus agora é perfeita. E usa a expressão superior à antiga. Por que a nova aliança é superior e por que a nova aliança é perfeita e a outra seria imperfeita? Ele explica quem é o culpado dessa história. Não é? Ele não está dizendo que houve uma troca de condições, troca de aliança. Mas olha o que ele diz, Hebreus 8, versículo 7. Ele diz assim, pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, ele está falando aqui de Velho Testamento, como você queira, né? Não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta. O senhor está lendo Hebreus capítulo 8, verso 7. Okay. Eu releio. Sim. Se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta. Quer dizer, aí prova o que estamos falando desde então, de que o problema está com o pecador, está com o povo, não com Deus. Deus não mudou, a aliança é a mesma. Ela só é velha e nova para a minha compreensão, didaticamente falando aqui. Então, Deus, porém, achou o povo em falta e disse, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Correto? Então, o que houve aqui? Uma mudança de expressão. Não é? Mas Deus não mudou. A graça continuou, era pela graça, continuou pela graça. Era lei como guarda da lei como resultado, continuou como resultado. Não mudou nada. Agora, ele teve que ampliar essa aliança e chamou essa nova aliança de nova, porque agora também foi baseada no sangue de Jesus. Aquela era baseada no sangue de touros, de bodes, de ovelhas. Esta foi no sangue de Jesus. Okay. É nesse sentido que ela é nova. Mas então não tem esse negócio de dizer, no Velho Testamento a gente era salvo de uma forma e no Novo Testamento é salvo de outra forma. E pastor, posso acrescentar um detalhe? Sim. Em momento algum, a palavra aliança indica que Deus assinou um contrato conosco para reduzir as suas expectativas ou reduzir as suas exigências, como algumas pessoas fazem parecer. As exigências e as expectativas de Deus continuam a ser as mesmas. Não há uma redução, não há uma capitulação da parte de Deus dizendo assim, tá bom, então vocês não vão conseguir me dar mais do que me deram até agora, eu vou aceitar então qualquer coisa que vocês me tragam. Assim como o compromisso dele sempre continua sendo o mesmo. Exatamente. E a exigência é o coração. Exatamente. Tem uma passagem aqui no Guia de Estudos sobre aliança de Ellen White, A Fé pela Qual Eu Vivo, que é uma meditação matinal de 1959, na página 77, ela diz o seguinte, a aliança da graça não é uma verdade nova, porque desde a eternidade existiu na mente de Deus. Por essa razão é chamada aliança eterna, o que vocês estão falando o tempo todo aqui. Excelente, né? Um texto que resolve curtinho e resolve, que dá fundamentação para a gente aqui, né? Lembrando Ellen White, uma escritora inspirada, mais uma vez
o texto inspirado que ela mesma diz, né? É uma luz menor que nos conduz à luz à luz maior, que é a palavra nós, de Deus. exatamente o que nós estamos descobrindo aqui na palavra. Para a gente ir adiante, pensar aí nos finalmente, o texto de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, a tradução do Guia de Estudos está na Nova Versão Internacional, então eu vou ler a do Guia de Estudos. Nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. E o texto inicial de Apocalipse 14, verso 6, que o pastor leu, então eu quero juntar aqui, viu, pastor? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós temos aqui o evangelho eterno, a boa notícia, que deve ser apresentada nos últimos momentos da história da humanidade. O ciclo aqui se fecha, porque lembra que eu citei 13:8 de Apocalipse? Antes da fundação do mundo, Cristo já era o Cordeiro morto, ou seja, as boas novas já estavam à nossa disposição. E aqui no capítulo que você leu, que fala aqui do sétimo anjo tocar a sua trombeta, este será um momento culminante da história, a segunda vinda de Cristo. Portanto, de novo, diz que vai se cumprir o mistério de Deus. A gente sabe que essa é uma expressão técnica no Novo Testamento para falar de mistério. Há dois mistérios no Novo Testamento. O mistério da iniquidade, que é o pecado, e o mistério da piedade, que é a salvação, que é a encarnação de Cristo, o nosso Salvador. Segundo ele anunciou, né? Exatamente. Isso foi já foi anunciado, agora está culminando. Quer dizer, então você tem evangelho antes do pecado, durante o pecado, na história da igreja e finalmente no triunfo da igreja. Pastor, eu ia dizer que segundo ele evangelizou os seus servos, os profetas. Aqui também é a palavra evangelizar, anunciar, no sentido de anunciar essa boa notícia, essa boa nova. E o Guia de Estudos citou esse verso e o verso de Apocalipse 14 apresentando a expressão evangelho ou a boa notícia. Nos dois casos nós temos o verbo evangelizar, como anunciar. Fala-se do evangelho, mas o verbo que aparece aí é o verbo evangelizar. Agora Deus tem uma mensagem final, Deus tem o evangelho eterno que, eu diria assim, que algo foi esquecido ao longo da história da humanidade, que começou a ser restaurado com a reforma e com os momentos de despertamento ao longo da história da humanidade. É justamente isso que estudamos no livro de Tiago. O evangelho eterno envolve fé e obediência como resultado da fé em Cristo. E então, o Apocalipse 14 é o capítulo central do Apocalipse. Você sabe que o Apocalipse tem duas seções, a seção histórica e a seção escatológica, profética. As duas são proféticas, mas a seção histórica. E o Apocalipse 14 está no meio. E ele aqui identifica quem é o povo de Deus que vai proclamar este evangelho eterno, 14, verso 6. E então, no verso 12, quando você abre a Bíblia, vai perceber que ele diz assim, Apocalipse 14, 12, né? Ele diz assim, aqui está o quê? A paciência ou perseverança. Lembra de Tiago? Isso te faz lembrar de Tiago, de algum estudo que fizemos por aí? O pastor vai descobrir Ele vai descobrir qual é a palavra. Riponé. A primeira, do capítulo 1. Que dá a ideia de resistência. Quer dizer, aguente firme porque o Senhor está voltando. E ele diz assim, aqui está a paciência dos santos, ou a perseverança dos santos, não é? Aqui estão os que obedecem aos mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perceba, Tiago está aqui, todo o seu escrito. Você tendo fé em Jesus, você recebe a salvação pela graça de Deus, Deus opera em você para que você produza boas obras. E aí chegamos a um ponto. A grande questão é que o Apocalipse apresenta dois poderes. De um lado está a igreja pura, verdadeira, que tem essas características, que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E de outro lado está, nos capítulos seguintes, especialmente capítulo 13, depois capítulo 17,
A Babilônia, a igreja meretriz, a igreja apostatada, a igreja fora dos padrões de Deus. E aí a grande pergunta é, a quem adoraremos? De que lado De que lado estaremos? Está muito claro aqui, pastor, que há uma mensagem para ser apresentada. E o povo que apresenta essa mensagem tem essas características. Guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. Queridos, queria que vocês, em 30 segundos, colocassem o que vocês levam de lição do que nós estudamos aqui durante esses 13 encontros. Pastor Milton. Eu quero ler apenas um texto, não é de Tiago, mas é um texto que é uma boa definição de evangelho, eu não poderia sair daqui sem lê-lo, que é Romanos 1,16. Que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Poder de Deus, esse poder está à nossa disposição. É muito bom saber que não é só uma notícia boa, ela é verdadeira. Amém. Ou seja, Deus pode nos salvar. E gostaria de terminar com uma citação. Eu li muitas citações de Ellen White, mas eu queria terminar minha última participação com a citação de um filósofo. É um filósofo alemão chamado Gottlieb. E ele diz o seguinte: eu não consigo imaginar que o presente estado da humanidade seja aquele em que ela está destinada a permanecer. Só quando eu considero este estado como um intermediário para uma situação melhor, um ponto de transição para um estado mais elevado e perfeito, é que a vida faz sentido para mim. Ok. Pastor Moisés Matos. Estive pensando numa frase que poderia resumir todo o estudo nosso aqui. Nada de obras para a salvação, tudo de obras para o salvo. Muito bom, pastor. Muito bom. Professora Tânia Torres. Eu gostaria o que eu aprendi com o Tiago, né? Essa questão de nós dividirmos o que nós temos com os necessitados. Eu acho que agora é o momento de nós olharmos para o próximo e ajudá-lo. Muito bom. Quero agradecer muito a você que esteve com a gente durante toda essa temporada. E nós vamos fazer nossa oração, mais uma vez pedindo a bênção do Senhor, agradecendo a Ele, pedindo a bênção pela nossa vida e por cada telespectador. Professora Tânia, por favor. Claro. Oremos. Querido Jesus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui participando da lição de Tiago. Continue estando conosco, abençoe-nos, que essas lições possam ser realmente práticas em nossa vida. Nós te pedimos essas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, foi muito bom ter a sua companhia, crescermos no conhecimento da palavra. Nos encontraremos no próximo programa Lições da Bíblia e vamos estudar na próxima temporada o livro de Provérbios. Eu tenho a certeza que será uma grande bênção para você, uma grande bênção para a sua vida, para a sua família. E não esqueça jamais das palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço, até o próximo encontro no programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo.